aqui fazer a leitura da página e a prece para a palestra de tema Bem-aventurados os que sofrem, do palestrante Rafael Siqueira, da Sociedade Espírita Fraternidade. Do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Melhor sofrer no bem. Porque é melhor que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 17. Para amealhar recursos financeiros que será compelido a abandonar precipitadamente, o homem muitas vezes adquire deploráveis enfermidades que lhe corroem os centros de força, trazendo a morte indesejável. Comprando sensações efêmeras para o corpo de carne, comumente recebe perigosos males que o acompanham até os últimos dias do veículo que se movimentam na terra. Encolerizado-se por insignificantes lições do caminho, envenena órgãos vitais, criando fatais desequilíbrios à vida física. Recheando o estômago em certas ocasiões, estabelece a viciação de aparelhos importantes da instrumentalização fisiológica, renunciando à perfeição do vaso carnal, pelo simples prazer da gula. Por que temer os percalços da senda clara no amor e da sabedoria, se o trilho esconde? Como recear o cansaço e o esgotamento, as complicações e incompreensões, os conflitos e os desgostos recorrentes da abençoada luta pela suprema vitória do bem, se o combate do triunfo provisório do mal conduz os batalhadores a tributos aflitivos de sofrimento? Gastemos nossas melhores possibilidades a serviço do Cristo, empenhando-lhe nossas vidas. A arma criminosa que se quebra e a medida repugnante consumada provocam sempre maldição e sombra, mas para o servo dilacerado no dever e para a lâmpada que se apaga no serviço iluminativo reserva-se destino diferente. Vamos fechar nossos olhos, acalmar nosso coração. Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, obrigada por estarmos aqui hoje, obrigada por mais uma palestra. Que todos os espíritos emanem energias boas e que cada um de nós consigamos absorver tudo que o nosso palestrante vai falar. E que, da segurança de nossas casas, possamos entender mais sobre a sua palavra, Senhor. Protege cada um de nós. Muito obrigada. Que assim seja, graças a Deus. Meus caros amigos, minhas queridas amigas, tenhamos todos uma excelente noite. Que Jesus nos guarde e nos mantenha em sua paz. É uma alegria me dirigir a cada um de vocês. Estamos à distância, no recolhimento dos nossos lares, mas podendo nos comunicar pelas mídias sociais. Como vocês observam, eu estou aqui na sala da minha casa, hoje fazendo uma gravação com todo carinho, com toda a ternura para vocês, e eu, se pudesse, eu receberia cada um de vocês aqui, para uma janta, para um café, mas como não posso, eu peço que o meu abraço chegue a cada um de vocês e que os nossos benfeitores espirituais, que Francisco de Assis, o patrono da Sociedade Espírita, o patrono dessa casa dedicada a Francisco de Assis, possa estar com cada um de vocês nesta noite. Para hoje, vamos desenvolver o tema Bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os aflitos. E esta temática, ela está contida na segunda bem-aventurança de Jesus. Porque quando ele subiu o monte, lá em Mateus, capítulo 5, e abre a sua boca para declamar o maior poema que a humanidade já ouviu, a segunda bem-aventurança é: bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. E, igualmente, o insigne codificador do Espiritismo teve a oportunidade de desenvolver essa temática no capítulo 5º desta obra aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, e o capítulo 5º é Bem-aventurados os aflitos. Vamos então começar as nossas reflexões buscando o que quer dizer essa bem-aventurança, fazendo uma leitura espírita dela e contextualizando-a nos dias atuais. Será que Jesus fez uma apologia ao sofrimento? Não.
Ele não disse que felizes seriam os que sofriam pelo bel prazer de sofrer. Em verdade, o que ele estava querendo dizer é o seguinte: quando nós sofremos, e agora eu já entro com o Espiritismo, é porque existe em nós uma imperfeição. E se existe uma imperfeição, o sofrimento é o caminho de retorno ao seu aprisco. O sofrimento é o caminho de purificação, é o caminho do aprendizado, é o caminho que nos leva à escola do seu amor, que nos devolve ao seu aprisco. Não é por outra razão que quando abrimos as páginas memoráveis da obra espírita formidável, intitulada O Céu e o Inferno, lá no seu capítulo 7º, da primeira parte, quando ouvimos falar do Código Penal da Vida Futura, ouvimos dizer que para todo sofrimento existe uma imperfeição. Ou seja, se nós sofremos, é porque nós plantamos algo, ou existe em nós algo que nos liga a esse sofrimento. Ou seja, há em nós uma imperfeição da vida presente ou de uma vida passada que hoje nos traz as lágrimas, que hoje nos traz o sofrimento. Daí o sofrimento na vida de cada um de nós é um cadinho purificador, é uma proposta libertadora, é aquilo que vai nos colocar de volta aos dias de paz, aos dias de bem-aventurança, aos dias que todos nós queremos estar. Então, quando Jesus enuncia no alto do monte, e hoje a doutrina espírita vem traduzir de uma forma simples, de uma forma inteligível aos dias atuais, bem-aventurados os que sofrem, ou bem-aventurados os aflitos, é porque todos aqueles que perpassam dores, sofrimentos, aflições, estão fazendo o caminho de retorno a Jesus, o caminho de retorno aos dias de paz, porque nós plantamos aflições, nós nos equivocamos pelos caminhos e agora nos chegam as dores na proposta da escola para nos redimir, para nos alevantar e para nos devolver a paz de espírito. É sobre isso que nós queremos conversar na noite de hoje. É sobre essa nova visão que a doutrina espírita nos traz sobre a dor, sobre o sofrimento, sobre a dificuldade. E eu quero buscar as vozes de dois poetas brasileiros, porque um nos fala assim: quem passou pela vida em branca nuvem e em pálido repouso adormeceu. Quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, não foi homem, foi espectro de homem, apenas passou pela vida, não viveu. Trata-se do poeta Francisco Otaviano, que ele nos diz que quem passou pela vida e não derramou uma lágrima, quem passou pela vida e não teve uma dificuldade, quem passou pela vida e não teve um testemunho sequer, é porque, na verdade, não viveu plenamente. Porque viver e sofrer representa um grande aprendizado. Já há um outro poeta brasileiro, e agora me refiro a um daqueles que eu mais gosto, Carlos Drummond de Andrade, o poeta mineiro das terras de Itabira, em Minas Gerais, que ele nos diz assim: a dor, o sofrimento, ele é necessário. Só que nós podemos escolher se vamos nos revoltar, o que vamos fazer daquela dor. Porque podemos, à semelhança de um desenho que tinha antigamente. E agora, os que são jovens há mais tempo vão se lembrar do desenho. Os que são jovens há menos tempo talvez não se lembrem, porque eram dois personagens, um leão e uma hiena. E o leão chamava-se Lip, e a hiena chamava-se Hard. O leão via sempre tudo colorido, via a beleza do sol, via o aspecto que exornava as pessoas, e a hiena olhava para as mesmas situações. Eram os mesmos quadros, mas estava sempre assim: ó vida, ó céu, ó sofrimento, ó azar. E fazendo uma ponte com os dias de hoje, seria a pessoa que estaria dizendo assim: ó coronavírus, ó recolhimento dentro dos nossos lares. Quando então
contextualizamos esse desenho, que os jovens há mais tempo vão se lembrar, com os versos do poeta itabirano Carlos Drummond de Andrade, nós nos damos conta que se a dor é necessária, nós é que escolhemos se vamos nos desesperar ou não, porque está dentro das nossas possibilidades escolher se vamos nos entregar ao desespero ou não. Se vamos agir de acordo com o leão, o Lippe, que via tudo sob o aspecto da positividade, o aspecto da beleza, ou a hiena, que reclamava de tudo. Porque a doutrina espírita na vida de cada um de nós, ela não veio nos tirar o sofrimento, porque o sofrimento é escola. Nós precisamos dele para nos aformosear, para crescer. Mas ele veio ensinar a lidar com o desespero, porque esse desespero é opcional. Eu escolherei se sofrerei ou não. Porque hoje nós catalogamos, no nosso mundo, 7,7 bilhões de pessoas, ou seja, são 7,7 bilhões de pessoas que crescem pelos mecanismos da dor. E eu perguntaria a vocês que me veem à distância, há algum de vocês que não sofre? Há algum de vocês que não derrama uma lágrima? Há algum de vocês que passou pela vida em branca nuvem? Se tiver, pode levantar o dedo, porque não tem. Somos pessoas que carecemos desses dias para repensar os nossos passos, para reestruturar os nossos espíritos. Daí Jesus ter nos dito, os que hoje sofrem, expurgam os seus vícios, expurgam as suas dificuldades e fazem o caminho de retorno a Jesus. Daí, nós que somos os cristãos espíritas da atualidade, vimos a dor sob um aspecto libertador. Porque para o mundo a dor, o sofrimento, a aflição limita. Para nós, liberta. Guardem esse trocadilho para que nós não nos esqueçamos dele nunca mais. Para o mundo, a dor é limitadora. Para nós, os espíritas, os cristãos, que meditamos nas águas lustrais do espiritismo, a dor é libertadora. A dor nos torna melhores, a dor nos liga a Jesus, a dor nos faz repensar os nossos passos. Ah, Rafael, você está querendo dizer que nós, os espíritas, somos masoquistas? Não é essa a proposta. Mas nós, os espíritas, sabemos por que sofremos. Sabemos que estamos inseridos dentro de uma lei de causa e efeito, ou lei de ação e reação, através da qual eu posso livremente semear, mas de acordo com aquilo que eu semeei, eu vou colher. Então, se hoje eu colho algo ruim, se eu colho espinhos, é porque, invariavelmente, eu semeei espinhos. E se eu não posso volver atrás e fazer um novo começo, na frase inolvidável do apóstolo mineiro Francisco Cândido Xavier, eu posso iniciar agora a fazer um novo fim. Que proposta, então, é a doutrina espírita? O quanto de consolo e de esclarecimento ela traz a cada um de nós. Daí, um grande amigo, um grande orador mineiro chamado Simão Pedro. Quem ainda não viu uma de suas palestras, pode depois buscar na internet, buscar nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, porque ele fala do Evangelho como ninguém. E ele disse uma vez, eu nunca esqueci, nós, os espíritas, não gostamos de sofrer, porque seria masoquismo. Mas quando nós sofremos com gosto, porque sabemos por que sofremos. E se sofremos, nós estamos nos libertando. Então, olhar para a dor, não como quem se relaciona com Deus, como quem escreve uma carta para o PROCON, uma carta para algum desses órgãos de defesa do consumidor, reclamando, dizendo impropérios, dizendo assim, ó Deus, por que você fez isso comigo? Ó Deus, por que você mandou o coronavírus? Ó Deus, por que eu sofro tanto? Eu frequento a casa de Francisco de Assis, mas agradecer a Deus,
porque o sofrimento é uma bênção que ele envia aos seus eleitos. E não sou eu quem disse isso. Isso está aqui, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, quando numa lição intitulada Paciência, a dissertação inicia que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Daí, em tudo possamos nós dar graças, porque tudo que nos acontece está de acordo com o amor, a misericórdia de Deus, e tudo que vem até nós é para o nosso aprendizado. Não para o nosso desespero, não porque Deus nos castiga, porque Ele é um Pai de amor. Quando volvemos o nosso olhar, então, a essa nova percepção da dor, nós podemos entender que, se há dificuldade, é porque existe algo em mim que criou essa dificuldade. E é isso que os benfeitores espirituais nos dizem aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, quando nos fala da justiça das aflições. Mas os bons espíritos nos dizem ainda mais, que as aflições que nos chegam, elas podem ter duas causas. Elas podem decorrer de causas presentes ou causas atuais, como igualmente podem decorrer de causas pretéritas. Como isso, Rafael? Você pode explicar melhor? Muito bem. O que seria uma causa atual da minha aflição? São causas que decorrem da vida que eu estou vivendo agora, da vida iniciada quando iniciaram-se os meus passos na presente encarnação. E o que nós espíritas não nos damos conta muitas vezes é que grande parte das nossas dores, dos nossos sofrimentos, decorrem dos atos desta vida. E nós aqui desmistificamos algo que os espíritas gostam sempre de jogar para as vidas passadas. Porque nos diz Allan Kardec e os bons espíritos que muitas das coisas que nos acontecem decorrem do mau uso do meu caráter, decorrem da minha forma equivocada de viver a vida no presente. Eu gosto sempre de dar exemplos bem simples para que nós possamos entender. Eu, quando era muito jovem, lá na minha cidade de Itaperuna, e quem já me viu falando no Francisco de Assis, sabe que eu sempre me reporto à minha cidade. Eu era daqueles jovens ainda mais magro do que hoje. Tinha mais cabelo, mas gostava muito de festas. Festas de casamento, então, eu adorava. Porque sempre que tinha um casamento, eu pensava, vai ter bolo, vai ter brigadeiro, vai ter, e aqui me perdoem falar bem diretamente com vocês, vai ter pernil, vai ter salpicão, vai ter farofa. E eu falava assim, mãe, amanhã tem festa de casamento. Então, eu já estou sem comer desde agora, porque amanhã eu quero que o padre, se fosse um casamento na igreja católica, ou o pastor, se fosse um casamento na igreja protestante, faça a celebração bem depressa, porque eu quero comer de tudo um pouco. E eu comia. E depois chegava em casa quase igual o incrível Hulk, verde, e minha mãe chegava para mim e dizia, meu filho comeu demais. É, mãe, acho que eu exagerei. Meu filho, para mal de boca, pela boca vai entrar o remédio e vai ser amargo. Como assim, mãe? Vocês se lembram? Se lembram não, porque hoje nós temos do boldo. E a minha mãe fazia aquele boldo bem socado, bem amargo e botava pouca água e me descia pela goela abaixo e aquilo amargava até o meu perispírito. Tá melhorando, meu filho? Eu falei, mãe, se vai melhorar eu não sei, mas que tá amargando tá demais. Pois é, para quem come demais, o fígado deixa a aparência amarela, só chá de boldo. Mas às vezes nem o chá de boldo dava jeito. E eu precisava tomar uma colherada de uma substância escura chamada Atalaia jurubeba. E se o boldo amarga, a Atalaia jurubeba, essa não amarga só não, essa provoca todas as sensações, porque amarga. Muito mais do que o boldo.
E eu tomava aquilo. A sensação que eu tinha, bom, não preciso nem narrar porque vocês conhecem. Meu filho, isso é para você aprender que todas as vezes que você comer demais uma aflição, um sofrimento, uma dor, vai ser necessário algo que te corrija o rumo, que te corrija a forma de agir. E eu, com aquela proposta terapêutica de minha mãe, entendia: devo comer menos. Devo aprender a ser mais morigerado. Não devo achar que eu estou no mundo para comer. E também entendia que se eu tinha um problema no fígado, não era porque eu tinha comido na outra encarnação, mas porque eu me alimentava mal na vida presente. Grande parte, então, das nossas dificuldades decorrem do mau uso do nosso livre-arbítrio na vida presente. E aí nós nos damos conta que quando temos o nosso caráter venal, que quando lidamos com as pessoas de uma forma egoísta, achando que somos os suprassumos, que a nossa vontade deve sempre prevalecer, quando somos aqueles sexólatras, aquelas pessoas que andam pelo mundo como se só existíssemos nós, não precisamos buscar na vida passada as causas para as nossas dores. Porque nos diz o benfeitor Emmanuel, numa obra notável, Religião dos Espíritos, que para buscar a causa do efeito chamado sofrimento, basta perquirir a própria consciência, meditar nos próprios atos do presente, que muitas vezes nós encontraremos por que sofremos. E se sofremos, é porque estamos nos reabilitando e aprendendo a buscar novos caminhos. Mas o Espiritismo nos traz uma outra possibilidade de explicação. Porque sabemos nós que há crianças que nascem com problemas congênitos, com anencefalia, com o coração com problemas de compasso desde bebê, que são crianças que nascem numa comunidade carente, com pais que não têm dinheiro para dar comida, para dar escola, para dar roupa, enquanto outros nascem gozando de perfeita saúde. Com pais amorosos que dão tudo. E quando olhamos para aquela criança naquela situação, não há como buscar na vida presente algo que justifique. Aí vem a doutrina espírita que nos fala de dois fundamentos: a imortalidade da alma, porque a alma é imortal, e da lei da reencarnação. Porque nós vivemos antes. E se a aflição que hoje os nossos olhos veem não está numa imperfeição do presente, é porque precisamos buscar essa imperfeição numa vida passada. Porque aquilo que hoje nos falta, nos prejudica, decorre muitas vezes de uma vida passada. Então, no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala os benfeitores das causas presentes e das causas passadas. Para que nós possamos compreender e ficar de uma forma bem didática, vamos a um exemplo que eu acho que aí fica bem contextualizado. Se eu tenho o hábito do fumo, e eu aqui não estou fazendo juízo de valor de quem fuma, e eu desenvolvo um enfisema, um câncer, essa aflição decorre do mau uso do meu livre-arbítrio da vida presente ou da vida passada? Não há sombra de dúvida que da vida presente, mas se uma criança já nasce com problemas no pulmão, um pulmão que não consegue bombear o ar da forma correta, e nós olhamos para aquilo, o que se dá com essa criança? Por que ela nasceu dessa forma? Basta que busquemos no mapa perispiritual, que é o modelo organizador biológico, e encontraremos, em uma vida passada, na mais recente ou em vidas remotas, que ela pode ter sido um fumante, que ela pode ter lesado o seu pulmão através de um suicídio tomando veneno, ou as mais variadas causas, porque não existe uma forma, existem formas. E o amor de Deus nos devolve as possibilidades para que nós possamos nos soerguer. Daí, bem-aventurados os aflitos, os que carregam a aflição, porque estão na escola redentora da pacificação.
E então o Espiritismo nos dá a porta para entender o Evangelho de Jesus. Eu gosto de contar histórias para que nós possamos nos fixar na proposta da noite. E eu agora quero contar duas histórias. Uma de um gênio da Renascença italiana, chamada Miguel Angelo Buonarroti, que entrou para o conhecimento de todos como Michelangelo, que pintou grandes obras, que fez grandes estátuas. Poderíamos fazer uma palestra só sobre a sua personalidade. Mas um dia, voltando para o seu ateliê na cidade de Firenze, na cidade de Florença, ele se deparou com um bloco de mármore frio, uma pedra, e ele ficou contemplando. Enquanto os seus alunos que estudavam com ele no ateliê olharam para ele e disseram: nossa, o mestre está aí já há algum tempo. Olha, acho que ele deve ter tomado alguma coisa, acho que ele está com algum problema, e resolveram perguntar: o que te detém a atenção neste bloco de mármore? E ele respondeu: não é um bloco de mármore, é um anjo. Anjo, mestre. Nós todos vemos um bloco frio de mármore. E Michelangelo pediu: dá-me um cinzel e um martelo. E foi dado. Após algumas horas marteladas e cinzeladas daquele bloco de mármore, saiu o anjo. E embevecidos, os discípulos de Michelangelo: mestre, agora nós vemos o anjo. E ele respondeu: o anjo sempre esteve aí. Eu só precisei tirar os excessos. O sofrimento na vida de cada um de nós, então, meus amigos, são as marteladas, são as cinzeladas que a vida nos dá para libertar o anjo que existe dentro de cada um de nós. Não sem razão, a questão 115 do Livro dos Espíritos, os benfeitores nos dizem que nós fomos criados simples e ignorantes e caminhamos para a perfeição relativa. E logo em seguida, Kardec indaga: quer dizer que todos nós passamos pela fieira do mal? Não. Passamos pela fieira da ignorância, mas usando o nosso livre-arbítrio, muitas vezes nos detemos no erro, no equívoco. Somos aqueles que usamos do nosso egoísmo, do nosso orgulho, e vamos nascendo em reencarnações para que a vida, essa escola redentora, essa proposta das cinzeladas, das marteladas, possam nos aformosear. Tal qual uma outra citação da benfeitora Sheila, pelas mãos luminosas de Chico Xavier, quando nos diz que a pedra recebe do martelo que a estilhaça o burilamento para que possa brilhar. Daí, quando hoje nós somos visitados pelas dores, pelas aflições, pela pandemia do coronavírus, quando tantos companheiros nossos, conhecidos, seres queridos estão morrendo não, desencarnando, porque ninguém morre, nós não perdemos ninguém, nós perdemos um celular, nós perdemos um relógio, as pessoas se separam temporariamente de nós. Nós possamos nos dar conta que tudo esteve e sempre estará de acordo com a vontade de Deus. Que não caia uma folha de uma árvore sem que seja de sua vontade, de sua misericórdia. Que Deus é um Pai amoroso que não dá uma pedra a um filho que lhe pede um pão, nem dá uma serpente a um filho que lhe pede um peixe. Essas coisas chegam até nós, conforme a questão 737 do Livro dos Espíritos, que nos fala dos flagelos destruidores, para que nós possamos nos reformar, nos aformosear, para que o progresso do mundo possa ser impulsionado, para que nós possamos ver as pessoas, as possibilidades sobre novas tintas, sob as lentes do amor. E há uma música do cancioneiro popular que diz que o sol há de brilhar mais uma vez. Mas para isso, nós precisamos ter olhos de ver. E quando olharmos para as dores, não olhar com aquele olhar pesaroso, mas olhar com o olhar: epa, você está vindo até mim? É lógico que nós teremos
há dificuldade de faceá-la, mas agradecer, seguir em frente e saber que ao nosso lado nós temos benfeitores espirituais. Nós temos Jesus, o amigo de todas as horas. E era para eu falar 30, 40 minutos. E eu falaria com vocês até amanhã. Mas eu sei que se o vídeo ficar muito comprido, depois vocês vão para Martim e dizem assim, olha, não chama ele não, porque dá uma louca nele e ele sai falando sem parar. Eu quero agradecer o convite, eu quero dizer que estou muito feliz em dirigir a palavra a cada um de vocês, e eu quero que nós possamos, quando nos reunimos pelas possibilidades do Evangelho de Jesus, pela possibilidade de repensar Jesus nas nossas vidas, nos alegrar e agradecer tudo que nos chega, porque Jesus está conosco. E encerrar as nossas colocações contando uma última história. Porque nenhum de nós tem uma cruz maior do que as nossas possibilidades. E quando Jesus enunciou que bem-aventurados seriam os aflitos, ele sabia que no mundo havia os que choram, havia os que tinham dores, mas que cada um carregava as suas cruzes, que seriam pontes para os dias melhores, para os dias de paz, para os dias de tranquilidade. E havia um homem, e esse homem poderia ser você que me assiste, poderia ser eu, que carregava uma cruz muito pesada. E olhando para o lado, porque a grama do nosso vizinho é sempre mais verde que a nossa. Quando olhamos para a casa do lado, nós achamos que os familiares, que o pai, que os irmãos são sempre melhores que os nossos. Até comer 1 quilo de sal com aquela pessoa. Porque aí nos damos conta que temos a melhor família, que temos o melhor lar e que tudo o que hoje temos é para seguir em frente. Mas aquele homem começou a reclamar. Ao invés de agradecer, ele reclamou e resolveu orar para o seu anjo de guarda. Porque, vai a dica, como dizem os jovens, nós temos um anjo de guarda e ele está ao nosso lado. Olha, meu anjo de guarda, eu estou com essa cruz aqui, ela tem uns 3 metros de altura, uns 2 metros de largura. Eu acho que você está mandando cruz para uns 2 Rafaéis. Eu estou me colocando como homem que carrega a cruz. Eu sou o Rafael de Amorim Siqueira. É toda para mim mesmo? E o anjo, meu filho, eu tenho estado ao seu lado durante todos os instantes. Não reclame, segue em frente. Carregue a sua cruz, porque ela será o seu pórtico de libertação. Mas eu resolvi, eu não aguento mais. Está tudo muito difícil, as pessoas não me compreendem, porque a gente sempre projeta a culpa nas pessoas. Eu resolvi, não dá para diminuir um pouco o tamanho dessa cruz, não? 1 metro de um lado, 1 metro do outro, fica 2 por 2, fica até mais bonito o tamanho da cruz. Fica assim, par com par. Olha, você tem seu livre-arbítrio. Se você quiser, a gente pode diminuir, mas eu não aconselho que seja feito dessa forma. Mas, como eu insisti, o anjo de guarda, com as possibilidades dos amigos espirituais, reduziu a cruz. E eu sorri por um instante, enchi o peito e segui em frente. Passado mais alguns quilômetros da marcha que é a vida de cada um de nós, eu virei para o anjo de guarda. Ai, tá pesada. Eu não aguento mais. Eu choro dia e noite. Eu não sei mais o que eu vou fazer. Eu acordo com dores por todos os lados. Corta mais um pouquinho. Ela tá 2 por 2, deixa 1 por 1. E o anjo de guarda, Rafael, eu não aconselho, Rafael, mas você tem o seu livre-arbítrio. Se é da sua vontade, a gente corta. E agora eu vou dar um sprint, porque a cruz está de bom tamanho e chegando ao final da minha caminhada. E todos nós chegaremos ao final da nossa caminhada, ao final da nossa reencarnação. Eu me deparei com um grande abismo. Abismo não, um grande vale. Do outro lado estava o meu guia, que torceu por mim durante a vida inteira. E também estava familiares queridos, e também estava benfeitores espirituais. E do alto
eu pude perceber que o próprio Jesus, o amigo de todas as horas, vibrava por mim. Mas eu olhei para o anjo de guarda e ele, vem, meu filho, eu estou te esperando. Mas como? Tem aqui um vale que deve ter mais ou menos uns 3 metros. Pois é, a sua cruz tinha 3 metros. Se você agora a tivesse por completo, colocaria por sobre o vale, e ela seria uma ponte. E você, passando por cima, teria vencido a sua encarnação, teria vencido a sua jornada e agora estaria em paz. Mas o que eu faço agora? Bom, agora você terá que começar tudo de novo. De novo, E a cruz de 3 metros vai te ser devolvida. Você vai esquecer de tudo que você passou para o seu próprio bem, mas eu estarei convosco. A misericórdia de Deus não te desamparará. Conte com isso e comece de novo. E eu, sôfrego, retorno à minha caminhada, porque não tinha me dado conta que a minha cruz era uma ponte, que o meu sofrimento eram 2 asas libertadoras que me levariam até Jesus de Nazaré. Bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Quando lembramos dessa bem-aventurança, nós volvemos aquele dia em que Jesus, subindo o monte, abriu o seu coração e, num abraço poético, falou a todos aqueles homens que preferiram não escutá-lo. E, ao invés de aceitar a dor como uma proposta redentora, continuaram de imperfeição a imperfeição a granjear dores ainda maiores. Mas passaram-se os séculos e hoje nós temos a doutrina espírita que vem nos tirar os antolhos dos rostos para que nós possamos entrever Jesus novamente, que nos diz assim: vinde até mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis alívio para vossas almas aflitas, porque o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Jesus não nos prometeu, meus amigos, que nos tiraria os sofrimentos, mas que os aliviaria. A proposta é outra. A promessa dele é: ele estaria todos os instantes conosco. Pensemos nisso. Pensemos na dor como essa ponte de libertação. E sigamos em frente. Sigamos, porque ao nosso lado temos benfeitores espirituais, temos o nosso anjo de guarda. Eu agradeço a Martinha, agradeço ao Fernando, que hoje gentilmente está nos filmando, para que essa palestra não, porque eu não me sinto um palestrante, para que essa conversa chegue a cada um de vocês, e termino com uma oração. A oração nossa, a oração do benfeitor Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, quando ele nos disse assim: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar o semelhante sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não gostaríamos que nos fosse feito. E auxilia-nos sobremodo a entender que bem-aventurados são os que sofrem e serão consolados à medida que entendermos os teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.
Um grande abraço, tudo de bom, que Jesus nos abençoe e os meus votos de saúde, alegria e paz. Tchau, tchau.